Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Ótima manhã para todo mundo. Segunda aula, então, finalmente. Espero que vocês estejam com muita expectativa. Feliz todos estarem aqui. Tá com mais gente. Então, graças a Deus, isso aqui é tudo honra e glória ao nome dele, para que nós possamos avançar como a noiva de Cristo. Amém? Hoje vamos estar trazendo aqui um Jedi da nossa igreja de teologia, o pastor Gustavo Viola. Ele está há mais de 20 anos aqui na caminhada com a nossa igreja, pastor ordenado desde 2019. Ele é formado em teologia e pedagogia, pós-graduado em teologia, plantador de igrejas, atualmente está liderando esse Morumbi. Então, assim, a bagagem é alta, então, assim, vamos estar recebendo com muito orgulho. Ele vai ter muito a derramar para a gente, uma pessoa com muita sabedoria, muito conhecimento. Então, pastor, por favor, vamos estar orando aqui para a gente estar começando, tendo as mãos aqui para ele, vamos estar abençoando esse tempo, que vai ser precioso demais. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por essa manhã, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo nossa mente e coração para que nós possamos receber de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar, Pai. Que nós possamos, ó Pai, se chegar a Ti, que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Obrigado pela presença do pastor Gustavo, que o Senhor possa estar honrando a vida dele e que ele possa estar entregando tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Isso que eu oro e agradeço. Amém. Bom dia, vocês estão bem? Amém. É uma alegria estar aqui com vocês. E como é bom ver, né, o interesse pela palavra é muito importante, que nós estamos vendo aí uma geração que busca cada vez mais experiência sobrenatural. Não sou contra, sou super a favor, gosto, amo, mas cada vez menos se interessando, vamos dizer, pela Bíblia. De fato, entender a Bíblia, o que ela diz e o que ela nos ensina. E isso tem causado na geração mais nova dúvidas. Não somente dúvidas, como tem distanciado muita gente por falta de conhecimento. Ou então muita gente trocando de igreja rapidamente, por às vezes faltar uma base bíblica. Deixa eu dizer algo para vocês. O que segura, eu falo por experiência de vida, de pastoreado. Estou com 48 anos. O que nos segura na hora do tranco, na hora do problema, não é a sua experiência sobrenatural, não. É o seu conhecimento à palavra. É a promessa, é a palavra que vai te fortalecer para que você possa vencer. Então a gente precisa ter, que eu sempre falo, de equilíbrio. Você precisa buscar Deus de forma sobrenatural, experiências, mas você precisa ler, você precisa conhecer a palavra. Eu quero que você abra aí no livro de Tiago, capítulo de número 2. Deixa sua Bíblia aí aberta. Eu vou ler alguns versículos somente, mas é interessante só relembrar aqui rapidamente com vocês que Tiago, quando ele começa escrevendo, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 1. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança, ela deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A ideia que Tiago ele traz sobre provação, deixa eu te explicar. Porque nós fomos acostumados, desde pequeno, a um tipo de aprovação. Quando você está na escola, você precisa tirar uma nota mínima para você ser aprovado. E a vida inteira a gente vem crescendo com isso em mente. Então, eu preciso tirar 6, eu preciso tirar 7. Aí vem a época da faculdade, eu tenho que fazer vestibular, tenho que tirar nota boa, é uma concorrência, passa os melhores, não é assim?
Quando Tiago coloca a ideia de aprovação aqui, não é nesse sentido. Tiago aqui ele está afirmando. Aqui ele usa uma palavra específica no grego que vem de um profissional que era chamado de ferreiro, aquele que produzia a espada. Como que o cara produzia espada? Ele pegava um metal, colocava no fogo, aí quando ele derretia, ele colocava numa peça, aí dessa peça ele colocava água e o metal ali, pela sua química, ele ficava duro. Aí ele retirava aquele metal, ele colocava em cima de uma peça de metal e ele batia. Quando ele batia, é pelo som que ele sabia se aquele metal estava adequado para estar na mão do guerreiro. Se não estivesse, o que que ele fazia? Fogo, água e batia. Não está pronto. Fogo, água e batia. E ele ficava nesse processo até pelo som e pela sua experiência, ele falar: "Agora está aprovado". Essa é a ideia que ele está colocando aqui para a igreja, que estava em perseguição. Não é que você vai ser reprovado, você já está aprovado. Ele está dizendo que Deus ele vai aprovar algumas áreas da nossa vida até a gente ser aprovado. Com Deus, queridos, não existe reprovação. Então, quando Deus te coloca numa prova, Ele está dizendo: você já recebeu o selo da vitória, você já está aprovado, a sua vida já será transformada. Porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: a boa obra que Deus ele começou, Ele vai concluir. Então, o que que você precisa ter em mente? Que quando você está na prova, você não precisa ficar ansioso numa resposta. Será que eu serei ou não serei aprovado? Deus já está dizendo, você será aprovado. A grande questão é quando a prova não vem de Deus. Ou quando a gente se coloca em prova que não foi a prova de Deus. Aí nós podemos ser reprovados. Mas quando Deus ele está agindo na sua vida numa determinada área, ele está dizendo: "Eu vou aprovar essa área da sua vida". E Tiago coloca que isso tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a nossa maturidade, tem a ver com o nosso crescimento. Então ele coloca o sentido da prova como sendo aprovado, e ele entra no capítulo 2 e ele coloca que essa prova nos leva a uma prática. Se você está aprovado por Deus dentro de uma área em que você foi transformado, agora a sua vida ela precisa refletir. A sua vida precisa demonstrar. A sua vida precisa frutificar. Como Paulo coloca em outras palavras, fruto da salvação. Quem é salvo vai frutificar. Não tem como você ser salvo, seu nome está escrito no livro da vida, você ter o Espírito Santo que habita em você e a sua vida continuar da mesma maneira e da mesma forma. Se você foi salvo, o Espírito Santo está com você, você vai dar fruto. E esse fruto, Paulo ele vai colocar lá em Gálatas, capítulo de número 5. Não tem como. Porque a grande questão e pergunta é: será que nós perdemos ou não perdemos a salvação? A pergunta é: será que de fato eu estou salvo? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque se verdadeiramente você está salvo, você tem o sangue de Cristo, você tem o selo do Espírito Santo, a sua vida ela é transformada. Se eu não estou sendo transformado, se não é uma prática de evidência na minha vida, é algo que eu preciso repensar. Será que de fato eu tenho o Espírito Santo? Será que de fato o meu nome está escrito no livro do Cordeiro? Será que de fato eu conheço a Cristo? Será que de fato eu me rendi verdadeiramente a Jesus? Paulo ele vai falar: se você foi salvo, a sua vida é transformada. Que é a concepção que Tiago ele começa a trabalhar também no capítulo de número 2. Acompanhe comigo, eu vou ler alguns versículos, que vai a partir do versículo 1, que diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando com parcialidade. Suponha que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas,
e disserem: aqui está um lugar apropriado ao Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente no chão junto ao estrado, aonde põe os pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Então aqui ele vai dizer sobre o que? A prática. Se eu estou sendo transformando, a minha vida precisa evidenciar o fruto da salvação. E nesse fruto é um dos tópicos que ele vai colocar aqui no seu segundo capítulo, que nós não devemos fazer diferença, acepção de pessoas. Se nós estamos fazendo, nós não estamos evidenciando o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Agora vai lá para o versículo de número 8. Se vocês de fato obedecem à lei do reino e encontram na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratam os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então aqui ele vai lembrar da lei. Qual que é a lei que Jesus ele resumiu? Os 10 mandamentos em duas. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu pensamento, com toda a tua força, e amará o próximo como a ti mesmo. Então aqui ele está falando, se você foi salvo, se você tem o Espírito Santo, e agora você está evidenciando o fruto, então você precisa amar ao próximo. Não tem como você tratar as pessoas com parcialidade. Você não pode ser movido por interesse pessoal. Tipo assim, mais ou menos, se aquela pessoa, ela traz algo que vai me beneficiar, eu vou tratar ela melhor, de uma forma melhor daquele que não tem nada para me oferecer. Então ele fala, a lei, ela manda a gente amar a todos. A lei não fala que eu preciso amar aquelas pessoas que estão em mais evidência, ou as pessoas que, entre aspas, podem nos ajudar. Eu não posso fazer diferença de classe social, não posso fazer diferenças, inclusive, de pessoas que não pensam da mesma forma que nós pensamos. Se ele não pensa como eu, se ele não é cristão como eu, então eu vou tratar ele de uma forma diferente. Não, você tem que tratar da mesma forma com aquele que é cristão. Mas ele não pensa igual a eu. Não tem problema, porque a lei, Tiago coloca aqui, está dizendo que você precisa o quê? Amar. Você precisa amar o judeu, você precisa amar o gentil, você precisa amar o bárbaro, você precisa amar o romano. A lei não manda você amar somente o judeu, somente os que praticam a lei, somente o pessoal do seu grupo, da sua tribo, da sua panela. Ele diz: não, nós precisamos amar a todos. Porque ele fala que se você deixa de cumprir um único item da lista, você já tornou obsoleto toda a lei. Então você precisa cumprir a todas. Não adianta você falar que ama a Deus se você não ama seu irmão. João vai falar isso. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, ele está dizendo que você já é um mentiroso. Porque para você amar a Deus, você tem que amar o seu irmão. Então é um conjunto de prática que ele coloca. E ele vai terminar o capítulo 2 agora jogando para a obra. Então ele começa falando sobre acepção, aí ele traz a lei e ele fecha o capítulo de número 2 falando sobre a fé e obras. A partir do versículo 14, ele diz assim: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, e aqueça-se e alimenta-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada, o que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas se alguém disser, você tem fé, eu tenho obras, mostra a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras.
Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé quanto as obras estavam juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E aqui Tiago, então, ele joga para uma prática que a igreja e nós inventamos uma suposta discussão entre Tiago e Paulo. Aonde Tiago, eles vão dizer que ele coloca no sentido que para a salvação eu preciso das obras. E aonde Paulo ele fala totalmente ao contrário. Eu sou salvo para as obras. A partir do momento que você foi salvo, você vai evidenciar as obras. Mas aqui alguns vão trazer, inclusive a Igreja Católica, de que você precisa das obras para a salvação. Você precisa seguir lá, que começa no batismo, e ele vai ali então, conforme o tempo vai passando, você vai cumprindo as coisas até chegar-se a uma salvação. Só que eles nunca tiveram essa discussão, sabe por quê? Paulo, Tiago está falando a mesma coisa, só de forma diferente. Mas é a mesma coisa, porque ele está dizendo aqui, o pessoal não, eles não continuam lendo o texto, ele vai dizer aqui, e ele vai dizer que Abraão ele foi salvo por causa do quê? Porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a salvação. Ele coloca aqui um exemplo, ele foi oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, porque ele já cria em Deus. Está entendendo? Então não foi o fato das suas obras que o levou a uma salvação, mas ele foi salvo e a partir da salvação, ele passou a evidenciar na sua vida. E ele vai aqui citar outro exemplo mais para frente, que é a Raabe. E Raabe, ela salvou alguns homens que eram espias de Josué, numa situação de uma cidade que eles estavam sendo perseguidos, eles seriam mortos, e Raabe então, ela providenciou uma corda para que eles fugissem pelos muros. E ali ele coloca a questão aqui nesse texto de que ela mostrou a evidência por ter crido em Deus, por estar salva em Deus. Então ela fez o quê? Ela ajudou esses homens a fugir daquela situação. Então, Tiago ele está afirmando, se você é salvo, você precisa agora evidenciar na prática os frutos da sua salvação. Não tem como, queridos. Se a gente está salvo, a nossa vida é transformada. A gente não consegue continuar da mesma maneira e da mesma forma. Agora, antes da gente continuar aqui, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo 40. Até você achar aí, Evangelho de Marcos, é só andar um pouquinho para trás aí. Marcos, capítulo 1. Para quem tem dúvida, porque é uma polêmica sobre Tiago é irmão de Jesus ou não. A Igreja Católica coloca que não. Por quê? Porque eles precisam defender a virgindade perpétua de Maria, que foi colocado num concílio durante a igreja, e para defender essa sua virgindade, então eles creem que ela não teve relação com homem nenhum antes de José, com José e depois dele. Então eles pegam essa palavra porque no texto, por 4 vezes Tiago vai ser chamado de irmão de Jesus. Aí eles tentam fazer uma gambiarra. Não sei se vocês sabem o que significa a palavra gambiarra. Eu sou um pouco mais velho, acho que vocês não sabem, né? Mas gambiarra é, por exemplo, a tomada que ela tá meio ruim, aí você vai ali e dá aquela gambiarrada para ela funcionar. Sabe? É um negócio meio mal feito. Então eles vão dizer que a palavra no original vem lá do hebraico e vem do aramaico e que significa
irmãos no sentido de parente próximo. Queridos, mas não tem como. Quando você lê no grego, tá lá. É só pegar no grego, no original, e tá lá. É a palavra adelphos. Você sabe o que significa adelphos? Que sai do mesmo ventre. É como ele é chamado. Aquele que saiu do mesmo ventre. Ele não é chamado de irmão. Ninguém chamava de irmão na época de Jesus. Como é que sabia que a pessoa era irmão de sangue? Ó, tá vendo? Esse aqui é aquele que saiu do mesmo ventre que eu. Entendeu? E quando é usado para se referir a irmão, como eu chamo de vocês de irmão, embora eu não sou irmão de vocês de sangue, também tem uma outra palavra no grego, tem 3 palavras no grego. Mas para Tiago é usada a palavra Delfos, aquele que saiu do mesmo ventre. Não tem como. Como é que ele saiu do mesmo ventre? Teve que ter relação com o homem, porque só Jesus ele, né, nasceu e ali foi o Espírito Santo, que foi em Maria e engravidou ela. Tirando Jesus, ninguém mais nasceu assim. Tá entendendo? Então, assim, a própria Bíblia diz. Aí eles vão pegar, não, porque é na raiz do grego e do aramaico e não sei o quê, e significa parente próximo, que não quer dizer que é irmão, e por aí vai. Por isso que nós, protestantes, né, nós cremos que é literalmente irmão de Jesus, como ele teve outros irmãos também, tá? Mas vamos lá, versículo 40 ele diz assim: um leproso aproximou-se dele, de Jesus, né, e suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus ele estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Por que Tiago ele vai escrever o capítulo de número 2 e vai falar de acepção de pessoas? Porque ele viu na pessoa de Jesus os protocolos que separavam e discriminavam serem quebrados. Se você pensar dentro do contexto do leproso, aquele que tinha lepra, é como que se fosse uma pessoa hoje com o vírus ebola. Se você saber que a pessoa tem ebola, você vai lá dar um abraço nele, você vai lá dar um beijo nele, não vai. O que Jesus ele fez? Aquele que a sociedade, e não era só uma questão de enfermidade grave, não. Eles consideravam como uma situação espiritual. Se a pessoa tem lepra, é porque ele cometeu um pecado mortal contra Deus. E agora Deus, para puni-lo, colocou essa doença na sua pele. As pessoas não se aproximavam, as pessoas não cumprimentavam o leproso. Havia uma cidade que ficava, uma comunidade que ficava um pouco distante da cidade de Jerusalém, e eles viviam lá. E quando eles entravam na cidade de Jerusalém, Judá, eles tinham que falar uma frase em hebraico. E eles entravam na cidade gritando essa frase, as pessoas se afastavam para que ele pudesse passar. Aí Jesus, aqui nesse texto, ele chega e faz o quê? Antes de curá-lo, a primeira coisa que Jesus ele fez, cheio de compaixão, Jesus, ele estendeu a mão e tocou nele. Aquilo ali, gente, deu uma dúvida no coração dos seus discípulos. Jesus, como que você está tocando naquele que é amaldiçoado? Como que você está tocando nesse leproso? Porque a lepra vai passar para você agora. Essa maldição vai recair sobre você. Ninguém toca em leproso. Ninguém se aproxima de leproso. Agora Jesus ele está tocando. E a palavra que no original sabe qual que é? Jesus só não tocou senão. Jesus abraçou e beijou. Você consegue imaginar? Ou você teria coragem de beijar um leproso? Você dá uma beijada na lepra? É aquela doença exposta, que solta infecção, o cheiro daquilo, o cheiro é de carne podre. Lá no livro de Jó vai dizer que quando ele estava com lepra, as pessoas passavam do outro lado da rua, ele se coçava com o caco de vidro, ele virou motivo de zombaria. Seu físico foi deformado pela doença. Agora Jesus está se lambuzando com aquela lepra, vejando. E quem que estava ali assistindo? Tiago. Fazia parte da equipe de Jesus. Está vendo com quem ele aprendeu? Qual era a referência dele? Puxa, quer dizer então que eu posso tocar no leproso? Jesus está dizendo, pode, deve.
Eu posso abraçar um leproso? Pode, deve. Ah, então eu posso ir lá na cidade dos leprosos? Pode, Tiago, pode ir na cidade dos leprosos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Todas as pessoas serão bem-vindas. Assim como eu amo vocês, eu também amo esse leproso. Assim como eu amo esse leproso, também Jesus mostrou o seu amor pela mulher de fluxo de sangue, que era considerada amaldiçoada por Deus também. Ele para no meio da multidão e fala: Alguém me tocou. Lembra quando Jesus, ele fala para os seus discípulos: Nós vamos a Jerusalém, só que eu vou passar por Samaria. Era inconcebível na cabeça dos seus discípulos Jesus passar por Samaria. É como que se fosse nos dias de hoje um judeu, ele atravessar a faixa de Gaza. Mais ou menos assim, com certeza você vai morrer. Com certeza você vai morrer. Porque eles não conversavam. Eles não tinham conexão. O samaritano odiava o judeu e o judeu odiava o samaritano. Por questões teológicas. E o que Jesus ele faz? Vamos passar por Samaria. Você imagina o medo que os discípulos não ficaram. Porque eles poderiam morrer. O Jesus está louco, está doido. Você imaginou o pastor querido chegar aqui para a gente e falar assim, ó, vamos entrar no avião, nós vamos lá no conflito. Você vai? Na frente do muçulmano, da ala radical? É o que Jesus fez com eles. E Jesus ele foi, encontrou com uma mulher samaritana no poço, conversou com ela. Está entendendo? Então eles estão assistindo tudo isso. E quando você chega aqui no capítulo de número 2 de Tiago, o que que então fica para nós? Que a situação que ele vai falar de rico e pobre, ele não está aqui supondo. É o que estava acontecendo nos encontros que eles faziam. Entre eles, vamos dizer, na igreja. As pessoas estavam fazendo a distinção entre o rico e o pobre. Dava lugar de honra aos ricos, às pessoas que tinham evidência, e os pobres era deixado e colocado de lado. E tudo aquilo que ele vê de Jesus, que ele caminhou com Jesus, agora ele traz para uma prática. Fala, queridos, a gente precisa tratar as pessoas de igual modo. O rico tem que ser tratado da mesma forma que o pobre da mesma forma que o rico. Agora, não confunda a questão da honra, mas o tratar é igual para todos. Agora, não é porque a pessoa talvez vai me favorecer, então eu vou tratar ela melhor daquele que não vai me favorecer. Deixa eu dizer por experiência ministerial. 48 anos aí, mais de 20 anos caminhando no evangelho. Das pessoas que eu mais esperei, foi das pessoas que eu menos recebi. E das pessoas que eu menos esperei, foi das pessoas que eu mais recebi. Em uma das missões que eu fiz com a nossa igreja, eu sempre fiz missões, estava lá no Vale do Jequitinhonha, uma cidade extremamente pobre, onde foi lançado lá o programa Fome Zero, uma das cidades mais pobres do Brasil, fazendo missões. Eu entrei numa casa, tamanho desse quadradinho aqui, ó. Tinha um fogão, a cama e um sofá velho. Aí a gente entrou com a nossa equipe ali de evangelismo, falamos de Jesus. Aí chegou no final, eu falei para aquela senhora, falei, a senhora quer aceitar Jesus ou recebê-lo como Senhor e Salvador na sua vida? Ela abriu um sorriso e disse assim, filho, eu já aceitei há mais de 40 anos. Falei, mas por que a senhora não disse? A senhora está aqui nos ouvindo. Na simplicidade, ela disse assim, hoje eu estou recebendo aqui anjos do Senhor. É uma alegria para mim. E ela fez do que ela tinha de melhor para nos receber e para comer. Aí chegou, no final, eu falei assim, ó, então a senhora faz uma oração para gente, para nos abençoar. A mulher estava sentada, a gente em pé. A mulher ficou em pé, não ficou um em pé naquela casa, todo mundo caiu naquele chão. Tamanha era a unção que aquela mulher carregava. Ela chegou até a mim e ela disse assim: Você veio de São José dos Campos porque o Senhor ele vai compartilhar um dom que eu tenho com você. Dom de discernimento de espíritos. Receba. Depois da oração que ela fez, meus queridos, a minha visão ela se abriu. Eu não esperava nada daquela mulher. Mas foi da onde eu recebi um dom que eu tenho hoje. Então, às vezes,
a gente se ilude e passa a tratar as pessoas de uma forma diferente, porque a nossa natureza pecaminosa, infelizmente, é dessa forma. Poxa, não, aquele líder lá eu tenho que tratar ele melhor, porque talvez ele pode me favorecer. Não, eu vou chegar naquela roda com aqueles caras, porque talvez aqueles caras, né, são os caras. Cuidado com isso, porque aparências, elas enganam. Rótulos enganam. O mais importante é por dentro, é a essência. Então aqui Tiago, ele começa já dizendo que o favoritismo é pecado e ele é um pecado grave. Tiago 2,4 que diz: "Não fazeis distinções entre vós mesmos e vos tornasse juiz com os maus pensamentos." Três razões pelas quais o favoritismo é grave. Segundo Tiago, primeiro, vai contrariar o caráter de Deus. Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele faz acepção de pecados e ideias, mas de pessoas ele nunca fez. Ele conversou com prostituta, Jesus ele sentou na roda dos escarnecedores. Jesus ele acessou a todas as pessoas. Ele não escolheu classe, ele não escolheu títulos. Jesus se comunicou com todos e tratou todos de igual forma, inclusive o pessoal da sua equipe. Ele nunca tratou diferente. Ele tratou todos iguais. Só que cada um acessa de uma maneira diferente. João foi o que mais acessou, foi o que mais se entregou, foi o que mais renunciou. Quando Jesus chamou, ele já entendeu. Ele tinha por volta de 16 anos. O que mais resistiu foi Pedro. O mais duro de coração foi Pedro. Agora, Jesus, ele nunca tratou diferente, nem Judas, que o traiu. Pelo contrário, por saber que Judas estaria traindo, Jesus falou: Você vai cuidar da grana. Se você sabe que a pessoa rouba, suponha, você sabe que a pessoa rouba, é um rato. Você ia pegar a sua finança e dar para ela administrar? Foi isso que Jesus fez. Imagina o discípulo, nossa, mas não é possível. Ele deve ter falado, acho que a gente tem que pregar para Jesus. Porque não tem. Jesus. Gente, você sabe quem que Jesus chamou para andar na sua equipe? Um dos apóstolos que estavam lá, tem um livro que é muito bom que chama assim, 12 homens e uma missão. E traz o perfil de todos os 12 apóstolos. Tem um que ele fazia parte de um grupo chamado Sícaros. Sícaro é uma palavra grega que significa pequena adaga. Eles se infiltravam no meio político e assassinavam as pessoas. Olha quem que Jesus chamou para fazer parte disso aqui. Aí você imagina, porque as pessoas sabiam quem que ele era, que era o outro Judas. Olhava para ele, como é que eu vou andar com esse cara? Como é que eu vou conversar com esse cara? Esse cara é um assassino. Jesus falou: vem, entra na minha equipe. Aí Jesus vê um cobrador de imposto, um cara que roubava. Ó, vem também fazer parte da minha equipe. Jesus, ele chamou os, entre aspas, os piores. E ele tratou de igual modo. Eles que tratavam eles de forma diferente. Não sei se você sabia, deu até uma briga tem uma briga na Bíblia, é uma discussão entre eles. Jesus, quem é que vai sentar ao seu lado? Porque na sinagoga, né, você tem a cadeira central que fica o sumo sacerdote e tem nas laterais que senta os outros, né? Tem uma sequência lógica. Aí eles queriam saber quem que ia sentar do lado direito, que era o lado mais importante da cadeira. Pedro falou: acho que sou eu. Aí Tiago: não, acho que sou eu. Aí João: não, acho que deve ser eu, né? Aí Jesus ele vem e corrige todo mundo. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. E vários ensinamentos. Segundo, ofende, três razões aí, né? A segunda, ofende os pobres que Deus ele honra. Está escrito aí em Tiago 2,5. Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos de fé. Deus escolheu, Deus ele amou. Não sei se você sabia, quando você lê o Antigo Testamento, três profetas, pelo menos quatro profetas que Deus ele levanta na sua época, era para denunciar as injustiças sociais. Isaías foi um deles, Miqueias foi outro,
Amós foi outro, Jeremias foi outro. Eles começam a denunciar a forma como eles estavam tratando entre eles, injustiças sociais. Terceiro, é incoerente com o amor, é incoerente com a nossa fé, é incoerente quando nós falamos que nós amamos a Deus. Aí eu vou lá para a misericórdia de Deus, tem aí no seu estudo, né? Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui ele está lembrando do Sermão do Monte que está em Mateus 5,7, que diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mas aqui a ideia que Tiago também ele vai trazer é a respeito da prática. Se eu digo que eu amo, eu preciso evidenciar um atributo que já está em nós, a misericórdia. Se eu não consigo agir de forma misericordiosa para com todos, eu já não estou cumprindo parte da lei de Deus. O que é a misericórdia? Trocando em miúdos, é sentir o que o outro estava sentindo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chegava e via assim a multidão, ele sentia o quê? Compaixão. Jesus ele não só falava, ele sentia. Ele sentia a dor, ele sentia a angústia, ele sentia a aflição, ele conhecia as limitações, ele sentia, ele sabia o que as pessoas estavam passando. E Jesus ele conversava com todas as pessoas, atendia a todas as pessoas. E Tiago aqui ele traz esse princípio. Assim como nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, sem merecer nós fomos salvos, pela sua graça, agora nós precisamos também agir com misericórdia e com graça para com a vida de todos, tratando todos de igual modo. A misericórdia precisa estar na prática da nossa vida. Agora, na nossa correria, nós estamos deixando de se importar com as pessoas. E às vezes a gente só se importa com aquelas pessoas, como eu disse, parece que vai trazer um benefício para nós. Precisamos ser movidos por misericórdia. Porque ele vai trazer aqui na sua prática o quê? Se uma pessoa chega para você e fala assim: "Ó, eu estou com fome, eu estou com uma necessidade", ele que vai dizer, tá? Ali no texto. E você só fala: "Ah, não, vai lá, vou orar por você", vai lá e coma, alimenta-se, aqueça-se. Ele vai dizer: "Cara, não adiantou nada". Não é uma lógica que ele está falando? É uma lógica. Às vezes Deus nos leva para situações que eu vou ter que pagar um café para o cara. Eu trabalhei com morador de rua durante 5 anos aqui em São José dos Campos. Entrava às 6 horas da noite, saía às 6 horas da manhã. Ficava 12 horas com morador de rua, acolhendo, nos abrigos da prefeitura, saía na rua, atrás dele. Eu sei como é que eles funcionam, eu sei como é que eles pensam. Mas Deus, ele sempre falou para mim ajudar, independente do que eles ou a maneira como eles vivem. E muitas das vezes a gente muda até a calçada, porque a gente sabe que vai pedir. É claro que a oração é importante, mas Tiago ele está falando que o tão importante também é a gente de fato ajudar essas pessoas na prática, socorrer essas pessoas na prática. Eu não dou dinheiro para morador de rua nenhum, mas se o cara falar, estou com fome, ó, ontem mesmo, antes de ontem, fui na padaria, tinha uma mulher alcoolizada na porta da padaria. Ela falou: "Senhor, você pode me comprar um pão?" Eu falei: "Claro. A senhora gosta do quê?" A mulher começou a chorar na porta da padaria. Ninguém nunca me perguntou isso. Eu falei: "Eu vou comprar o que a senhora gosta. O que a senhora quer?" "Ah, eu gosto de torta e refrigerante." Chamei ela, entrei com ela dentro da padaria, coloquei ela sentado, o dono já ficou olhando, né, porque já deve conhecer. Falei: "Pode ficar tranquilo, está comigo." Paguei ali para ela, tomei um café junto com ela, falei: "Ó, já está pago." Aí eu fiz uma comprinha, comprei, perguntei para ela, né, ela falou que tinha filhos, não sei se é verdade ou não, mas fui lá, comprei pão, comprei mussarela, comprei ali uma mortadela e já deixei ali para ela uma comprinha e fui embora.
Sabe por quê, queridos? Nos dias de hoje, infelizmente, eu já estou aqui finalizando, tá? A gente está muito preocupado com a evidência. Parece que a gente tem que fazer e os outros têm que ver, porque eles vendo vai me dar uma percepção. Quem tem que ver o que você está fazendo chama-se Deus. Aprenda isso desde já e desde novo. Eu nunca fui conhecido a partir de Colina. Eu pastoreei 5 anos na cidade de Monteiro Lobato, 2 anos na cidade de São Francisco Xavier, depois que eu vim para São José dos Campos. Aí eu te faço uma pergunta: quem me conhecia quando eu estava lá em Monteiro Lobato, na roça, com aqueles menos favorecidos? Pra vocês terem ideia, eu montei no fundo da igreja um chuveiro, porque tinha pessoas que vinham no culto no domingo só para tomar banho, porque não tinha chuveiro em casa. A pessoa chegava mais cedo, tomava banho, a gente dava uma roupa, uma muda de roupa para ela nova, aí a gente comprava, a pessoa sentava, tomava café e depois ela ia para o culto. Agora, esse tipo de coisa te dá evidência? Jamais vai dar evidência. Mas quem sempre esteve olhando? É Deus. A recompensa vem do Senhor. E tudo aquilo que nós estamos fazendo para Ele, na hora certa, no momento certo, se for o caso, Ele nos coloca em evidência. As pessoas estão invertendo o processo, elas querem mais evidência sem obra nenhuma. O negócio vai dar ruim, porque uma hora a casa cai. Não adianta pregar bem, não adianta falar bem, não adianta falar frases montadas para tocar no seu emocional, não adianta vender cursos e ter milhões de seguidores na rede social se você não tem obra. Jesus, ele falou, chegará num dia em que muitos vão falar, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz um banzezaço na terra, eu bati o terno, as pessoas caíam, eu falava e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, e vai ouvir de Deus, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Jesus está querendo dizer que a nossa vida precisa ter uma coerência espiritual. As minhas obras precisam estar de acordo com o meu coração, com as minhas atitudes por dentro. Por isso que ele vai colocar aqui, ele faz uma pergunta. Você diz que você é salvo, aí ele vai falar o quê? Então mostra suas obras. E lembra que Jesus ele disse também, é pelo fruto ou frutos que eu te conhecerei. Não é pela evidência, não é pelo sucesso, não é por quantos livros você escreveu, não é em quantos países você esteve, é pelo seus frutos. O que o Tiago está dizendo aqui é a coerência entre prática e obra. Sim? Claro. Sabedoria, sempre. Se for no caso de uma mulher que vai abordar um morador de rua, tem que ter mais uma pessoa. Não só mulher, como o homem também. É que como eu fiquei 5 anos e tenho uma prática, eu sei como é que funciona. Mas assim, por prudência, ainda mais nos dias de hoje, leve sempre uma pessoa junto. Ou então você compra, passa por ele e fala: ó, queria te abençoar, quero te entregar esse alimento. Deus já vai estar falando no coração dele. Se for uma ação de evangelismo, aí tem que ter uma equipe, uma organização. Mas assim, eu falo para vocês, gente, que Deus ele prepara todas as coisas e ele coloca pessoas também para que nós possamos. A gente esquece aquele versículo tão Jesus ele falou: "Tive sede, me deste",
de beber. Tive fome e me deste de. Estava preso e foi me. Estava enfermo e foi me. Sabe por que ele disse isso? Porque uma pessoa perguntou para ele: quando é que Deus ele vem? Porque quando ele vir, eu estarei preparando a casa para recebê-lo. O que ele está querendo ensinar? O que a mulher quis dizer? Quando for Deus, eu vou fazer o meu melhor. O que Jesus ele respondeu? Filha, eu estou nas pessoas. Quando você faz a um dos meus pequeninos, você está fazendo ao Pai. Então faça o seu melhor para as pessoas. Porque fazendo para as pessoas, você está fazendo ao Pai. Está no céu. E eu termino aqui dizendo, né? Você tem aí o estudo, só aqui para a gente terminar, que a fé sem obras, que é o grande argumento, que aqui ele está dizendo a mesma coisa que Paulo, tá bom, gente? Ele está dizendo que quando nós somos salvos, nós vamos evidenciar o fruto da salvação, que são as obras da nossa vida. Ele não está dizendo algo contrário de Paulo, ele está afirmando a mesma coisa que Paulo. Se você é salvo, então você passa a evidenciar de forma prática na sua vida o evangelho. Agora, se você não é salvo, você não vai evidenciar. Mas se você é salvo, você vai evidenciar. Então, concluindo aí, não importa quem você é, de onde você veio, qual o seu status social, a fé que salva é a fé que age. E a fé morta não salva ninguém. Não importa o quanto você saiba de teologia. Tranquilo? Podemos orar então? Fique em pé então. Saiu o sono? Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, queremos te agradecer pelo capítulo 2 do livro de Tiago, onde todos nós aqui podemos aprender mais a respeito de que nós precisamos amar a todos, tratar a todos de igual modo, Pai. Que assim seja, que a gente tenha um amor que brote no nosso coração, que venha de dentro para fora, Senhor, e não um amor que busca interesses, ou seja, que venha de fora para dentro, Pai, mas que a gente possa olhar para o Senhor como exemplo maior de identidade, de testemunho, que o Senhor Jesus foi aquele que andou com todos, abraçou a todos, pregou para todos, mas as pessoas fazem escolhas. Mas nós precisamos amar e tratar as pessoas de igual modo. Que assim o Senhor nos ajude, Pai, que nós sejamos movidos pelo Teu Espírito Santo, que nós sejamos movidos pelo amar ao próximo como a nós mesmos e não buscar outros tipos de interesse. Que o Senhor nos ajude também a evidenciar o Evangelho prático na vida, que a gente possa levar para o nosso dia a dia, para onde nós estivermos, ali de forma prática, de acolher as pessoas, de ser atencioso com as pessoas, de poder fazer algo para com as pessoas, de forma prática, no dia a dia. Que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.